Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de atualização do Guia do Scrum. E nesta aula eu quero iniciar aqui falando sobre o propósito do Scrum. Lembre-se que nós temos alguns níveis a percorrer nessa jornada e o primeiro nível é entender o Scrum, entender o propósito. Após esse nível, vai ser um nível bastante rápido, mas no final desta aula, são de aulas aqui, você terá que cumprir com um desafio. Quando você concluir este desafio, automaticamente você entrará já nas fases do Scrum, no nível 2, e nós vamos lá estudar todas as fases, entender o Scrum, os eventos, entender os papéis, os artefatos, tudo está relacionado ao Scrum e as suas atualizações. Então, diante disso, vamos iniciar. Esta fase do jogo eu denominei de fase 0. Então, nesta sessão, eu vou apresentar para você o propósito das próximas aulas, entender os fundamentos teóricos. Então, nesta sessão de propósito do Scrum, é importante citar que esse método foi desenvolvido por Ken Schwaber e Jeff Chandler. Esses dois senhores, eles criaram um método, um framework. A palavra mais apropriada para ele é framework de uma estrutura básica. Então, framework é algo que dá ali o aporte inicial para você complementar com outros elementos e fazer ali um método. Então, o Scrum é isso. Ele é um framework simples, capaz de gerar valor. Ponto. Uma definição bastante simples e tenha isso em mente daqui para frente em nossa jornada. Lembre-se sempre, o Scrum é um framework simples. Então, o seu propósito é fazer com que os indivíduos que utilizam, os times que utilizam esta ferramenta, este framework, sejam capazes de gerir seus projetos de maneira simples e, com isso, obterem resultados. Então, o Scrum, ele nasceu ali na década de 90, no início dos 90, tá? E o guia do Scrum foi lançado em 2010. Muito tempo depois, foi lançado ali um documento que realmente dava as diretrizes. E este documento é o guia, o guide. E o guide atualmente é este que nós estamos estudando, que foi denominado de As Regras do Jogo. Então, em 2010 foi lançada a primeira versão do guide. E de lá para cá, o Scrum ele passou por diversas mudanças. Houve mudanças, de várias formas, e o método foi sendo melhorado para que hoje nós tivéssemos este modelo simples, enxuto, vale salientar que é um método enxuto, que foi apropriado por diversas organizações, saindo ali do campo da TI, onde inicialmente ele começou, e perpassando por diversas outras áreas, que inclusive, nas mais variados tipos de áreas e setores da organização, o Scrum está inserido. Por exemplo, existem escolas lá na Holanda que utilizam um método para melhorar o ensino-aprendizagem. Existe quem utilize o Scrum até mesmo de maneira individual, utilizando cartões no Trello. Lá mais à frente eu vou explicar o que é o Trello para vocês. Então o Scrum, ele hoje, atualmente, não é um método, ele não é um framework criado restrito à área de TI. Ele se expandiu, todos o utilizam. E gerar valor, obter resultado com o Scrum, pode utilizar. Agora você vai ter que utilizar o essencial, que é o framework. O modo como você vai utilizar ele vai depender muito das suas necessidades. Você pode utilizar ele juntamente com o Kanban, que já é outra ferramenta, que é um artefato propriamente do Scrum, porém é algo que casou. O Kanban é uma técnica antiga, é uma técnica de gerenciamento antigo. E ali com o Scrum eles se unem muito bem para o propósito que os dois apresentam, ok? Vamos lá. Então, o Scrum ele evoluiu ao longo do tempo e manteve o essencial. O Guide de 2010, do Guide de 2010 ao Guide lançado em 2020, houve diversas alterações. Porém, manteve-se ali o essencial. O essencial do Scrum foi mantido. E isso, se você não estudou o Scrum ainda, não aplicou ainda, você não se preocupe, porque o que você tinha lá no Guide de 2010, o essencial foi mantido para 2020. Muitas coisas foram melhoradas. Muitas coisas foram suprimidas e hoje o método está até mais fácil de entender. Antigamente você tinha, por exemplo, aqueles critérios lá do PBI, mas hoje você tem coisas mais específicas que trazem mais resultado. Diferentemente, você agora tem os compromissos do sprint, do produto, do incremento. E aí nós vamos estudar isso tudo lá na frente. Não se preocupe. O que eu quero que você entenda agora é que houve essas alterações no guide, porém foram
alterações que foram importantes e pertinentes para o momento. Este pensamento enxuto, esse lean thinking de hoje, das startups, lá mesmo trazendo lá do toyotismo, aquele pensamento do toyotismo para os dias atuais, diversas alterações e até mesmo a questão da evolução contínua, né? Tudo isso foi incrementado e agora nós temos um método mais enxuto. Então, a explicação que eu quero trazer para você aqui hoje, através deste curso, é explicar as regras do jogo, certo? São as regras do jogo, mas de forma que vocês possam compreendê-las de maneira bem tranquila. Então, vai ser um bate-papo tranquilo, uma conversa bem clara e específica, focando no que realmente importa, para que ao final deste curso você tenha a noção bem apurada do guide, das atualizações e de como o Scrum funciona. Porque ao estudar o guide, assim, de forma teórica, você vai ter uma noção bem abrangente mesmo, como aplicar o Scrum. E no final, lembre-se, o terceiro nível deste nosso curso é você aplicar o Scrum na prática. Então, se você conseguir fazer isso, você conseguiu obter os resultados esperados.